Galera, deixa o like aí, tá bom? Quem quiser participar do nosso grupo lá do Telegram, é só se tornar membro aí no canal. E também, quem quiser dar uma força através da chave Pix, tá aí na descrição, beleza? Por que calvinista tem moral questionável? Bom, porque o calvinista ele acredita naquela ideia de se você é salvo, salvo para sempre. Independente do que você faça, independente do seu processo de vida, você é salvo, certo? Aí eles começam a dar aquela desculpinha, não, mas veja bem, porque o salvo ele tem consciência que ele não pode pecar. Aí Pedro vai dizer o quê? Aquele que diz que não peca é mentiroso. Certo? E eles trabalham também com a ideia do determinismo. Tudo que acontece foi porque Deus fez que acontecesse assim. E aí se você pergunta pra um filho da puta desse, calma aí, então a menininha que foi estuprada no mato, o menininho que foi estuprado foi porque Deus quis? Foi pra glória de Deus? Tem uns que chegam ao nível de canalice de dizer que sim. Então, na visão calvinista, o caráter de Deus é um ser bipolar, perigoso, sabe? Maldoso, né? Porque, um exemplo, você ali diz que serve a Cristo e fez boas coisas. Se Deus quiser não te salvar, ele não te salva. Se quiser salvar o bandido ali, ele salva e acabou. Eles trabalham com determinismo, com a predestinação errada. A Bíblia tem predestinação, mas não é concernente à salvação individual do ser humano, certo? Quer ver, ó? Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó. Aí vai ter os mais radicais, vai ter os menos radicais, entendeu? Ó, ouça aí, ó. O calvinismo, aqui representado por você, não crê que Deus ama todos. Não crê, Ok. porque a Bíblia não diz isso. Ok, agora... A Bíblia... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ele amou todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Queria Deus que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade. Você está entendendo como o calvinista ele distorce o caráter de Deus, ele torna Deus um ser maldoso, rancoroso, vingativo? Ele está dizendo, ele está mostrando que a graça é para todos em vários textos, dizendo que agora é um placebo. Seria isso? Então, a Isso é um questão, placebo, então, porque Jesus está brincando com o povo. Ele não diz assim, está. arrependei-vos, mas eu não morri por vocês. Não, a questão... Jesus, entendeu como fica dúbio a posição de Cristo? Quer dizer, Cristo está dizendo para todos, Cristo diz, pregai o evangelho de Deus a toda a criatura. Mas não, mas calma aí, eu não vou salvar você não. Eu mandei pregar para você, mas não, você não. Ele sim. Não é um caráter dúbio ou não é isso aí? A pessoa defender tal visão, tal posição. Sendo que a Bíblia é clara. Todos, morreu por todos. Queria que todos se arrependessem. Eu amo vocês. A questão- Estou dizendo, mas essa graça não funciona para vocês. Bom, Tá entendendo? E aí, você mostra na Bíblia que o cara tá errado. Não, mas Calvino. Aqui, ó. Quer ver, ó? Ó um exemplo aqui, ó. Graça de Deus. Vocês só vão ouvir o áudio Pastor mesmo, Elias, tá? Relaxa nós aí. vamos ter oportunidade para uma última Deixa eu pergunta tirar de cada um de essas vocês. dúvidas Muito bem. Pode fazer a sua. Bom, a minha pergunta é o seguinte: Eu de já vou acordo com deixar os o áudio, tá? calvinistas, a eleição ela é incondicional. E daí não haver necessidade da cooperação do homem na salvação, que é obra exclusiva de Deus. Com base nessa assertiva, eu pergunto: Adão era um eleito? E ainda, a humanidade era eleita? 3 minutos, pastor Elcio. Adão comprovou o fato de ser eleito Gaguejou. porque Deus operou na sua vida. Hebreus 11 fala que ele é um dos heróis da fé. Depois Deus cuidou da sua redenção. No caso aí, ele pecou, ele escolheu. Ué, calma aí. Mas ele pecou. Ele não era eleito? E quem é salvo tem a consciência de que não pode pecar e não peca? Ué. Você vê que os caras... Você faz uma pergunta simples, os caras começam a se embaranar. Deixa eu responder vocês aqui. Tem um amigo que diz que o apocalipse já aconteceu. Aí perguntei... e tem esse detalhe também. Calvinista é amilenista, tá? Jesus já tá reinando na cabeça desses doentes. Vamos lá, ó. Desobedecer a Deus, tá certo? Ele escolheu desobedecer a Deus, mas o próprio Deus então tratou disso. Ele foi lá. Ué, como é? Ele escolheu, mas como é? Você não tem escolha, né? Tudo não é determinado. E eles falam que tudo é determinado por Deus. Deus sabe de tudo que eu vou fazer, Deus determinou tudo. Ué, foi Adão que errou ou foi Deus que fez Adão errar, então? Não é tudo determinado? Você vê que eles... Se você vai pegando eles nas contradições, cara...
e providenciou então o sacrifício necessário para que ele pudesse então acertar as contas com Deus. Ele é citado como um dos heróis da fé. Então Adão, a evidência fala que ele era um eleito, tal qual o filho dele já é dito no Novo Testamento como um não eleito, né? Caim, por exemplo, que era do maligno, é citado assim. Abel. Mas por que Caim era do maligno, cara? Por que Caim era do maligno? Onde é que diz que Caim era do maligno? É citado no Novo Testamento, mas lá o que é que acontece com Caim? Deus chega perante a Caim e diz o quê? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti refreá-lo. Se Caim refreia o pecado, ele seria perdido? Óbvio que não, cara. É dito como um salvo, o sangue de Abel clama até hoje. Então, nós vemos essas afirmativas no Novo Testamento assegurando. O que isso tem a ver com predestinação? O que isso tem a ver com predestinação? Um texto do Novo Testamento que está contando já o acontecido. Foi Adão que errou ou Deus fez errar? Entendeu? Na lógica dele, se você for pegar a lógica calvinista ao pé da letra, é como se Deus tivesse feito Adão errar. E se Deus fez Adão errar porque Deus é que determina tudo, logo Adão não deve ter culpa. E se Adão tem culpa porque Deus é soberano, então Deus é um sádico. Deus é um sádico. Tá entendendo? Gideão, calvinista acredita em predestinação? Sim, a predestinação vem da ideia deles. Só que não é a predestinação bíblica, é uma predestinação determinista, que eles criaram essa teologia, essa doutrina demoníaca, tá? Por sinal, Deus fez a árvore do fruto. Foi Adão que errou e fez... Sim, Deus fez a árvore, mas quem comeu não foi Deus. Quem deu não foi Deus. Então predestinou o homem ao pecado, não faz sentido. Deus é um brincalhão, né? Predestinou o homem para pecar e depois inventou uma tal salvação que não é para todo mundo, tá? Deus fez todo mundo se perder, mas só vai salvar uns pouquinhos lá porque ele quer. Você tá entendendo como fica o caráter de Deus na visão calvinista? É um ser sádico. No calvinismo, a justiça de Deus é anulada. Não existe justiça. Não existe. Deus é só um canalha maldoso na visão calvinista. Deus, ele pode fazer o que quiser. Sim, Deus pode fazer o que quiser, Tradition. Mas, mesmo assim, Deus é organizado. Deus faz as coisas em ordem. E Deus tem regras estabelecidas, que ele estabeleceu para nós. Então, como é que Deus vai nos cobrar justiça se ele não é justo? Faz sentido você servir alguém assim? Tá tudo na Bíblia. Por que ele não procura para ter noção? Porque eles não acreditam tanto na Bíblia quanto eles dizem que acreditam, né? Uma seita. Você está começando, né? Lá do Antigo Testamento, mas pressupondo depois até agora. Mas veja bem, o que vai declarar se alguém era eleito ou não é o final, né? E o Novo Testamento fala que Adão era eleito, afinal de contas. E a humanidade? Humanidade, não, isso é óbvio no Novo Testamento. O Novo Testamento é claro que Deus, desde a fundação do mundo, né, elegeu algo. Mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou o jardim? Big, todos nós temos duas opções. Deus sabia que o homem poderia pecar e sabia que o homem não poderia pecar. O que é que o homem escolheu? O que é que o homem escolheu? É simples, cara. É questão de escolha. Todos nós temos nossas escolhas. A árvore é uma prova cabal de que existe a liberdade de escolha. Exatamente. Era só não comer. E outra, e Eva comeu não só pela vontade, mas pela sedução de um terceiro, né? Deus, ele fez o que ele quiser, mas com ordem. Pois como você... Cara, Deus não poderia ter criado o mundo em um dia? Poderia ou não poderia? Não poderia ter criado a Terra esférica? Poderia ou não poderia? Mas por que ele fez do jeito que fez? Para demonstrar organização. E outra, a própria criação do mundo é também o tempo de fim do mundo. O mundo foi feito em 6 dias, no 7º Deus descansou. O mundo terá 6 milênios, no 7º a Terra descansará. Adão e Eva escolheram pecar contra Deus, não foi predestinado a isso. Mas falando sério agora, Deus não é onisciente? Depende. De onde você tira essa onisciência de Deus? Da teologia? É do jeito que a teologia diz? Não sei, não dá pra saber. Na verdade, o fruto significa uma traição de Eva com Satanás, seria verdade? Não, isso é blasfêmia. Tem a ver com a onisciência de Deus, porque Deus sabia tudo, tá certo? Deus sabia que Adão cairia, então ele elegeu, tá certo? Aqueles que ele elegeu, tá certo? Alguns, dentre a humanidade, e entre a humanidade, alguns foram assegurados que creriam. Aquilo que foi colocado antes, né? Mas então o homem não quer porque não crê porque não quer. Não, na realidade ele não crê porque não quer em sua responsabilidade, mas ele não tem capacidade disso também. Por quê? Porque ele não... A Bíblia diz o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí o calvinista também, não, o homem não tem capacidade de crer. Ué, meu filho, aí eu acredito na Bíblia ou eu acredito no calvinista? Todo aquele que confessar o meu nome será salvo. Eu creio no calvinista ou eu creio na Bíblia? Se crerdes, tão somente será salvo tu e a tua família.
Eu creio no calvinista ou eu creio na Bíblia? É simples, né? É simples. Olha a insanidade que o cidadão fala. É O simples. homem não quer porque não crê porque não quer. Não, na realidade ele não crê porque não quer em sua responsabilidade, mas ele não tem capacidade disso também. Por quê? Porque a graça de Deus não agiu nele eficazmente. Então ele não vai crer de maneira alguma. Mas o Novo Testamento ainda assim fala que ele... Ué, e por que a graça não agiu eficazmente? Porque Deus não quis, né? E aí não faz sentido você dizer que não tem eficácia. Se Deus não quis, não depende de eficácia. Talvez Satanás tenha acusado Deus de ser um tirano, e nisso ele cria o homem e põe a árvore para provar que... Não, sem conjectura. Sem conjectura, Ricardo, não vá por esse caminho não, tá? Não vá, Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus tentou avisar Adão para não comer do fruto depois que Eva comeu. Exatamente, né? Mas assim, o povo não lê Bíblia, Alan, entendeu? O povo não lê, então é só pegar o fatalismo do que aconteceu e pronto. Deus avisou, Deus alertou, não comam. Não comam. Ah, Gidão, foi um teste? Sim, claro, tudo é um teste nas nossas vidas, pessoal. Tudo é um teste nas nossas vidas. O parâmetro que podemos pegar da árvore é a mesma escolha que temos hoje. Você quer se salvar ou você quer se perder? Basta aceitar a salvação, que seria como comer do fruto. Se não aceitar, seria como não comer do fruto. Isso. é responsável. Agora, começando lá, de novo, em Adão... tem bastante tempo. Então, começando lá, em a humanidade... Olha, da mesma forma que Adão era eleito, a humanidade caiu com ele. Agora, a humanidade a partir dele, tá certo? Ué, tá. Aí vale a queda de Adão. Olha o engraçado, né? Olha o engraçado desse cara. Olha a canalice. A queda de Adão vale para toda a humanidade, mas a eleição de Adão não vale para a humanidade. Aí não, aí é depois de Adão. Mas olha o que Cristo diz. Por um homem, o pecado entrou na humanidade. E por um único homem, Cristo, o pecado sairá dela. Ou seja, é para todos a salvação. Porque o pecado entrou por um, a salvação tem que vir por um, e que é para todos. Se o pecado irradiou... Ó, cara, tem um texto aqui, ó. Romanos capítulo 5. Vamos ver aqui Romanos capítulo 5, pessoal. Romanos capítulo 5, versículo 8 adiante. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque isso aqui não é arrebatamento, não, é salvo da ira. A ira que cai sobre todos, tá? Seremos livres da ira, salvos da ira, tá? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha isso aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer dizer, por um homem, olha a lógica do cara. Ele fala, não, Adão ele foi eleito, pecou e foi eleito. Adão foi salvo, mas o restante da humanidade não. Se o pecado passou para a humanidade através de Adão, por que a salvação também, o direito à salvação também não, né? O que Paulo está dizendo aqui, sim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isso aqui é bem profundo, mas eu não vou entrar no mérito agora, tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre eles que não tinha pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? O próprio Cristo. Mas não é assim. O dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, e ainda é dito que Jesus, ele suportou muitas ofensas, né, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. A graça veio o quê? Ó, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre o quê? Todos os homens. É todos os homens que aceitam a graça de Cristo? Não. É por isso que Paulo vai dizer que a salvação vem para muitos, porque não é todo mundo que aceita. Mas ele fala, ó, a graça, a salvação veio para todos os homens, para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos,
de muitos serão a obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o cara lê um texto desse e ele tem coragem de defender uma doutrina satânica como o calvinismo? Não dá. Não dá. Esse é o perigo das religiões. O homem pega a interpretação de alguém, cria a doutrina e deixa a escritura de lado. Pois é, agora, aí você mostra na Bíblia, não, mas veja bem, porque Calvino não sei o que lá. Entendeu? É assim que eles dizem. Eles ignoram a Bíblia. Não sabia que o professor Paulo Júnior, Antônio G. Augusto Nicodemos era isso, calvinista, não sabia. Pois é, Vitor, entendeu? Eles são calvinistas. Só que assim, eles são espertos, eles não são aqueles calvinistas radicais. Na internet, para evangelizar, eles não usam calvinismo. Agora, se você for lá na igreja deles, aí sim, aí eles vão te passar mais a fundo. Sempre adiante de nós está a bênção e a maldição. Deus quer que escolhamos a bênção, não cabe ao homem querer também. Exatamente. Deus fala lá pro povo, escolha pois a bênção. Eu coloco diante de vocês dois caminhos, bênção e maldição. Ainda ele dá uma dica, escolha pois a bênção, para que te vá bens. Sobre a questão da passagem que fala que Deus salva quem quer e condena quem quer. Isso aí, não é que Deus salva quem quer, não. Não é salvar, é escolher, é diferente. Salvação é uma coisa, escolha é outra. Tá? Isso aí é Paulo que falando sobre... E Paulo está falando sobre as determinações de Deus. Quando ele vai falar de Faraó e Israel, vai falar de José, de Jacó e Esaú. Tá? Isso não é válido para todo mundo. Paulo está contando sobre quando Deus ele quer traçar um plano, ele faz as escolhas e ninguém pode frustrar. Isso não está falando de salvação. Por isso que ele vai citar pessoas específicas na história. Se eu fosse usar o calvinismo reverso, poderia usar esse todos para dizer que ninguém será perdido. Todos estão salvos, podem pecar à vontade. Mas os salvos, na visão deles, basicamente podem pecar. A Maria Judaica celebra o aniversário de Calvino. Calvino tem que começar que a gente tem que saber que houve um ponto inicial aí. Adão é o pai de todos. A partir dele, Adão e Eva. Então começou ali. Então a gente tá olhando para trás, mas eu estou olhando a partir de Adão para frente. Você já está perscrutando os planos de Deus lá anteriores, lá na eternidade. Então aí outros 500, né? Bom. Pastor Elias, seus comentários. Olha, a cada vez mais eu estou saindo daqui convicto de que o senhor é um arminiano e não sabe. Não, senhor. Olha, bem-vindo novamente ao arminianismo. Bom, claro primeiro, claro que não. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde está. Só disse que em Hebreus 11 está escrito que Adão era um herói da fé e um eleito. Essa passagem não existe na Bíblia. Com todo respeito, pastor e professor. É mesmo, cara. Ele citou Adão. E Adão não tá lá nos heróis da fé. É verdade. Fala igual o Ronaldinho Gaúcho, é verdade. Eu tenho 1 ano de conversão, não entendo nada de calvinismo, eu só leio a Bíblia e falo com Deus. É só isso que você precisa, você não precisa de mais nada, mano. Não se pode esquecer que Adão e Eva, quando estavam no jardim, não tinham a maldade que o ser humano tem na terra, só depois que comeu o fruto, exatamente. Não existe essa citação na Bíblia de que ele é um eleito. As alusões feitas a Adão, no Novo Testamento, é sempre ele como pecador. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Depois Paulo, fazendo alusão em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 15, falou, não foi Adão que pecou, mas quem foi enganado, mas Eva caiu em transgressão e levou Adão ao pecado. Sempre a alusão feita a Adão é de um pecador, e nunca de um eleito, e nunca de um herói da fé. Essa passagem ela acabou de ser criada também. Então, precisa ser provada essa passagem. Segundo, o senhor disse que a humanidade caiu com ele. A minha pergunta é, só cai quem está em pé. Uma pessoa que já está caída, não tem como cair, é uma redundância. Se caiu é porque um dia esteve de pé. Terceiro ponto, o senhor disse que Adão era um eleito. Ora, se Adão era um eleito, e a humanidade estava nele, não tinha como Adão ser eleito e a humanidade não ser eleita. Isso foi o que eu expliquei, tá vendo? Quando ele falou, vocês viram que eu expliquei. Não faz sentido. Não sou nada. CPMF, não sou nada. Eu só leio a Bíblia. Não sou nada. Eu sei que, obviamente, os arminianos acertam mais nesse ponto. Mas não sou arminiano. Foi o que eu comentei, ó. Se Adão era eleito e a humanidade caiu com Adão, por que a humanidade também não é eleita? Não faz sentido, cara. Entendeu? Ela estava nele. Porque se disser, não, a humanidade estava nele só quanto ao pecado. Ora, quer dizer que para pecar, a humanidade estava nele. Para ser salva ou eleita, a humanidade deixou de estar nele. Então há uma incongruência, há um anacronismo nessa afirmação, nessa declaração, que é incompatível com o texto bíblico. Então, se Adão era eleito, a humanidade era eleita. Agora, se a humanidade era eleita, eu pergunto por quê? A maioria vai para o inferno e vai ser condenado para sofrer eternamente. É uma questão que precisa ser respondida. Outra, o senhor acabou de confessar que os que foram eleitos de acordo com a onisciência de Deus, segundo a presciência de Deus. E não é justamente essa a confissão arminiana? O que é que falta para eu dar para o senhor o bem-vindo ao mundo dos arminianos? Pastor Elias. Vamos lá. Pastor Elcio, o senhor também tem direito a uma pergunta última para o pastor Elias. Pode fazer. Tudo bem. Bom, primeiro eu não falei de presciência, Tá coçando a cabeça. falei de onisciência. Tá certo? É diferente. Mas Onisciência de presciência é diferente?
Já que foi nessa base, então qual seria a base da eleição? 1 Pedro 1:2. Então vamos para lá. É porque eu não quero ser taxado como arminiano, porque não sou, né? Então vamos para lá. Qual que é a base ali da eleição em 1 Pedro 1:2? É pergunta? É. Ah, muito bem. O senhor tem certeza? O senhor quer fazer essa pergunta? Oi? É pergunta ou o senhor está fazendo uma assertiva? Qual é a base? Lê 1 Pedro 1:2 para não tomar o tempo dele. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos seja multiplicada. Qual é a pergunta do senhor? Então, qual que é, segundo esse texto aqui, a base da eleição? Segundo o ponto de vista arminiano. Arminiano. Eu vou responder com uma afirmação que um professor, quando estava na 4ª série, ele fez. Olha, a sua declaração é óbvia e ululante, é gritante. Eu creio que a resposta está gritante no texto. Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência e onisciência são termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa. A presciência significa que Deus tem uma ciência anterior, e a onisciência, esse atributo incomunicável de Deus, engloba essa presciência. Só é presciente quem é onisciente. Não tem como desvincular. Não tem como. Eu não falei de presciência, não. Meu amigo, mas se você está dizendo que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, como é que ele vai saber de algo? Como é que ele sabe de todas as coisas se ele não sabe o que vem antes? Como é que ele pode saber de todas as coisas? Porque assim, beleza, tudo que está acontecendo é presente, mas é um presente que Deus já sabe. Então, para Deus saber um presente e não ser pego de surpresa no tal presente, ele tem que ter uma presciência. Então, se você fala que Deus é onisciente, logo, presciente ele também é. Cara, é lógico isso aí, velho. Uma coisa básica. Portanto, aqueles que Deus, na eternidade, previu que creriam, e o senhor até chegou a fazer essa confissão, que creriam, esses foram eleitos. Nós não descremos aqui na eleição e na predestinação. É predestinado segundo a presciência de Deus. Eleito segundo... Pessoal, é simples de entender. Todo ser humano, pessoal, tem 2 caminhos. Todo ser humano. Deus sabe as suas capacidades de escolher A ou B. Deus não interfere. Deus não interfere. Entendeu? Deus não interfere nessa escolha. Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder. Mas não é por ação dele. Eu quero que você se perca, eu quero que você se salve. Deus sabe da intenção do nosso coração. Quem conhece o nosso coração é Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Por que a árvore estava lá? Porque Deus sabia das possibilidades. Eva poderia comer ou não poderia comer. Ela escolheu comer. Não foi Deus que, Eva, coma para eu te lascar lá na frente. Não. Cara, é muito simples, velho. É muito simples. Criaram um monte de coisas complexas, sendo que o evangelho é bem fácil de compreender. Exatamente. Jantou aí, já podia. Era demais. Entendeu? É porque arminiano tem seus pontos também, que é um pouco destoante da Bíblia em alguns aspectos, mas não é nada que... Tipo assim, o arminiano não tem nada que vai ferir o caráter de Deus, entendeu? É só questão doutrinária que pode mudar um pouco. Tá ligado? Vamos terminar aqui. Segundo a presciência de Deus. A base da eleição é a presciência de Deus. Até porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que a eleição ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, ela foi antes que Adão fosse criado e antes que ele tivesse pecado. Então Deus, ele fez essa eleição daqueles que ele viu que creriam. Então ele já elegeu. E essa é a eleição segundo a presciência de Deus. Então qual é a base? A presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, conforme também está em Romanos, muito usado pelos calvinistas, mas parece-me que esse texto aqui, ele é excluído. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Olha só que pérola de Paulo, né? Eu também gosto muito dessas expressões de Paulo. Capítulo 8, versículo 29, olha o que está escrito. Olha, porque os que dantes conheceu, ou seja, que conheceu de antemão. Isso aqui está falando nada mais, nada menos da presciência de Deus. Também os predestinou, ou seja, o que vem primeiro? O primeiro vem o quê? Deus conheceu que o cara era capaz e falou, você. Tipo assim, Deus, eu vou te predestinar e depois te conhecer. Não, Deus conheceu antes e predestina. Por que Deus tem que conhecer antes? Porque Deus tem que saber da sua capacidade. Tanto que está dito lá que Deus não nos dá prova que ele sabe que não podemos suportar. Vocês entenderam? E é por isso que vai dizer o quê? Que Deus não tenta ninguém. Que Deus não tenta ninguém. Porque a tentação é coisa do diabo. Porque a intenção da tentação é te derrubar. Mas Deus te dá a prova para te fazer mais forte. A predestinação? Falar que a fruta do pecado era a mais bonita do jardim? Acho que não. Tudo indica que era um... O pré-conhecimento, a presciência. Certo? Jantou. Isso aí é o calvinismo. É chacota, meus filhos.